Fala, família, Leonardo aqui, passando rapidinho na tarde desta quinta-feira para poder te manter atualizado com as últimas informações do Vasco. E neste dia 22/5/2025, eu só venho te confirmar que enquanto nós estamos aqui, alguma coisa está acontecendo lá no CT do Vasco da Gama, porque os jogadores estavam treinando e aquela vergonha internacional bala voando ao ponto dos jogadores ficarem constrangidos, ficarem sem graça e também com aquele sentimento de insegurança, porque eu vou te falar, né, rapaz, o estado do Rio de Janeiro está abandonado e era tudo que de repente a mídia queria, porque o GE estava lá fazendo a cobertura do Media Day e todo mundo surpreso. Detalhe, tá? Cara, disparos ali de grosso calibre. Vou te falar um negócio, o Rio de Janeiro tá... Isso daí é a nossa realidade, tá? Os que os jogadores passaram no CT, que eu vou colocar aqui, é a realidade do povo carioca, que cada dia que passa a insegurança é maior. Mas além disso, vamos falar também aqui, claro, do confronto entre Vasco e Fluminense. Fluminense que tem jogo decisivo no meio da semana e o Vasco também baixa procuras de ingresso. E um detalhe, já saiu a arbitragem para esse jogo e nós vamos trazer para vocês aqui também, vamos trazer situação de renovação de contrato do Léo Jardim, que parece a informação que vem até do Atenção Vascaínos, tá? Parece que continua emperrada essa situação. O Diogo Dantas também teve falando ali do Jean David. O Jean David ele quer ir embora de graça, meu irmão, sabe? Quer sair a custo zero e olha... Vou reafirmar o que eu já tinha trazido. O Vasco não vai liberar o Jean David a custo zero. Ele que tem contrato até o ano que vem. Mas eu vou te passar os detalhes aqui da informação do Diogo Dantas. Vamos falar aqui também, claro, dos meninos da base que estão pedindo passagem, principalmente para jogadores como esse, Jean David, tá ligado? E aí eu vou te fazer aquela perguntinha gostosa. O que você acha? Tá na hora de dar uma oportunidade para um desses meninos? E para poder finalizar, aqui um momento aqui chato, mas que eu tenho que fazer. Porque quando nós erramos aqui, viramos memes, tem muitos canaizinhos aí, sabe, que fazem, no caso, videozinho para poder usar a nossa imagem, para querer fazer graça, mas graças a Deus, nós temos acertado bastante. Só que aí uma galera vê as coisas, já falei, espera, e eu não vou mais deixar passar batido, não quero guerra com ninguém. Mas é claro que também não estou aqui para ser, né, o bobão da situação, da história. Porque, cara, tudo tem limite. E essa hoje, nós trouxemos a informação do Lloyd, já vai fazer 24 horas. E aí a galera vai lá, pega a informação como se fosse deles. Bom, isso aí não está legal. Inclusive, tem página, portal gigantesco que está usando as nossas informações, está usando aqui aquilo que a gente sobe para poder subir depois lá no seu portal oficial. E aqui nós sempre damos créditos a todos. Não estamos aqui envolvidos com essa questão de pegar uma informação e não fazer o que tem que ser feito, o que é o correto. É você acreditar quem trouxe a notícia e o canal vem sofrendo com isso, não é de hoje. E eu vou explicar a situação e estou dando um basta. E aí a galera já está avisada. Quem quiser continuar fazendo, depois só não vai dizer que eu sou o cara aí que não tem ética, porque ética está faltando no meio dessa rapaziada. Voltamos aqui, vai ser rapidinho hoje, tá? Canal na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 106 mil inscritos. E para você que está buscando uma boa oportunidade, cola conosco hoje aqui na live das 7 horas. Passar aí avisando para tu ganhar um dinheirinho sem gastar um centavo, tá? Mas cola comigo na live. Então, para você que chegou aqui agora, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações, 2 vídeos por dia e também 2 lives, beleza? Agora vamos aqui para a informação do Vasco, olha só. Bom, quero começar pelo GB. O Vasco tem o melhor ataque do Brasileirão e essa informação aqui do Matheus Gilbert foi lá do dia 14. Depois disso o Vasco veio mantendo esse nível de desempenho, tá varrendo a categoria sub-20, tá ganhando todo mundo. Todo jogo é 2, 3 gols desses meninos e a pergunta que não quer calar. Se meninos como o GB,
se meninos como o Léo Jacó, se meninos como aqui o Juninho, já não teriam, de repente, a possibilidade de estarem treinando no meio dos titulares. Porque enquanto nós temos jogadores aí cheios de problemas psicológicos, tem alguns meninos aí que estão pedindo passagem. Olha só, o Juninho, aqui, ó, 3 gols e 3 assistências em 7 jogos. Em 7 jogos, esse menino teve 6 participações diretas em gol do Vasco da Gama. Aí aqui, ó, essa matéria aqui era do ataque do Vasco da Gama lá do dia 14. 20 gols, o Sub-20 tem 24 jogos o Sub-20 tem 24 gols, ou tinha, em 10 jogos. Agora essa média aumentou. E ali os responsáveis por isso é o GB e o Léo Jacó. Então, hoje nós tivemos aqui nesse assunto e eu queria muito saber de vocês aí do outro lado. Tá na hora de dar uma chance para os meninos, porque o Vasco embolsou R$493 mil na partida contra o Operário. Já botou esse dinheirinho no bolso, fora a premiação por ter se classificado para as oitavas de finais. O Vasco não vai receber premiação pela terceira fase. Isso o Vasco recebeu quando se classificou para a terceira fase. Quando bateu, se eu não me engano, o time do Nova Iguaçu. Vasco já chega na terceira fase e recebe antes, igual agora. Vasco já vai receber a premiação das oitavas de finais, porque já passou para as oitavas de finais. Lá a CBF paga adiantado. E aqui a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, nós teremos aqui jogos importantes. Juventude e Bragantino é um jogo para a gente poder parar e olhar e torcer contra o time do Bragantino, Cruzeiro e Fortaleza. Vou torcer contra o Fortaleza, que não está bem das pernas. Aqui eu vou torcer pelo empatezinho, que é Santos e Vitória, porque o Vitória também não pode ganhar, e nem o Santos, que quanto pior para o Santos, para mim melhor. Sport Recife Internacional, é outro joguinho, empate. Aqui eu vou torcer pro Palmeiras, claro que eu vou torcer pro Palmeiras, dependente lá da diretoria que não dá uma moral pro Vasco. Mas eu gosto do Palmeiras, gosto da torcida do Palmeiras. E contra os caras, claro que eu vou torcer pro Palmeiras. E aqui, Grêmio e Bahia. Tomara que o Bahia vença. Desculpa aí, tá, Imortal? Mas não vai dar, irmão. Vocês estão ali nas mesmas condições que a gente. E também o Corinthians e Atlético Mineiro. Vou torcer pro Galo. Claro que eu vou torcer pro Galo. São Paulo e Mirassol. Aí eu vou ficar em dúvida. O empate tá bom. E Vasco e Fluminense. Jogo do sábado, depois de amanhã, às 18h30. E aqui está a tabela do campeonato, e agora você vai entender por que eu torço por um, não torço por outro. O Grêmio tem 9 pontos, cara, não pode vencer essa partida. Se empatar pra mim, tá bom. Fortaleza tem 10, não pode vencer. O Internacional tem 10, não pode vencer. O Vitória tem 9, não pode vencer. O Juventude não pode... meu irmão, fazer o quê? Se o Vascaíno já começa o Campeonato Brasileiro fazendo conta, mas pelo menos a gente vê um semblante melhor, né? Na feição de alguns jogadores, como o Ryan. Vasco teve treinando hoje, se preparando para esse clássico contra o Fluminense, mas o que marcou, rapaz, esse dia de hoje foi isso daqui. Obrigado. Agora aí. Opa. E aí, o que a gente faz agora? O que a gente faz? Rapaz, olha, eu não sei se vocês já tiveram próximo a um tiroteio, a um confronto assim, sabe, de armamento pesado. E ali, depois você vai ouvir aqui, sabe, tirambaço aí, cara, mas o sentimento de insegurança é horrível, tá? Obrigado. Agora aí. Opa. E aí, o que a gente faz agora? Ó, estalo alto, meu irmão. E você acha que acabou? Aí foi a vez do Coutinho. Isso aqui é o Media Day, tá? Lá pro Campeonato Brasileiro. Grupo Revelação e... acho que é esse. Ixi. Contra a Argentina, pelo clássico. Ó, de novo. Um jogo importante que era de eliminatórias. Quer que eu volte, será? Melhor, né? Melhor. Lá e a gente tá ouvindo. Parece que é dali, né? Mas será que é lá? Acho que é ali. O Coutinho já tá querendo saber aonde foi os tiros. E teve também a imagem também do Léo Jardim passando pela mesma situação. E aí, né, cara, fica essa cena que isso daqui, gente, na moral, isso daqui vai rodar o mundo. É o Felipe Coutinho. Por mais que você, não, o Felipe Coutinho tá com essa bola toda, é um jogador internacional, cara. Então isso aí vai rodar o mundo e parabéns aí, né, ao poder público do Rio de Janeiro, que Rio de Janeiro, cara, largado.
Isso aqui você entrega na mão de Deus e vai. Bom, agora falando sobre Vasco e Fluminense, terão jogos decisivos pela Copa Sul-Americana e também pela Libertadores, no caso o Fluminense. Vasco e Fluminense se enfrentam no sábado, dia 24/5, pelo Campeonato Brasileiro. O clássico marca o duelo entre Diniz e Fluminense. Mas o Vasco e Fluminense tem duelos importantes. Como eu disse, Copa do Brasil e Sul-Americano. O Vasco enfrenta o Melgar na terça-feira, precisando da vitória para ir aos playoffs da competição. Não é as oitavas de finais. Os playoffs é o encontro do segundo com o terceiro, caso o Vasco bata o Melgar. O Cruz Maltino não pode mais se classificar em primeiro, então vai precisar enfrentar um clube vindo da Libertadores da América. Se não é classificação para as oitavas de finais, igual muita gente estava pensando. Igual o Coutinho, não, o segundo lugar não se classifica para nada. Se perder nos playoffs, não vai nem para as oitavas de finais. E aí cai. Bom, o Fluminense está em segundo do grupo. Uma vitória sobre o Once Caldas levará o tricolor das Laranjeiras diretamente à segunda fase. Desculpa, uma vitória levará diretamente à segunda fase da Copa. Não. Se o Fluminense vencer o Once Caldas, o Fluminense se classifica, se eu não me engano, também na fase lá de grupos deles lá da Libertadores. Mas, enfim, o Fluminense precisa vencer e o Vasco também. Jogos antes da parada, a tabela do Vasco até a parada para o Super Mundial. Fluminense, Melgar, Bragantino e São Paulo. E detalhe, né? O São Paulo vai ser depois de uma data FIFA. Então nós vamos pegar o Melgar no dia 27, no dia 31 nós vamos enfrentar o Bragantino. O Vasco vai dar uma pausa de aproximadamente 10 dias, data FIFA, aí enfrenta o São Paulo e depois para por um mês. Mas para essa partida tá aqui, ó. O árbitro já foi escolhido para Fluminense e Vasco no sábado no Maracanã. Rodrigo Pereira vai ter essa responsabilidade. Eu ainda não sei quem vai ser o VAR. Eu sei de uma coisa, os ingressos já estão aqui sendo disponibilizados para a torcida do Vasco da Gama. Valores inteira R$ 90, arquibancada 6,45. Então, para você que curte aquela arquibancada, lembrando, o Vasco vai ficar sentado no setor norte, porque o Fluminense sempre quis ser Vasco, né? E você sabe que quem tem direito do setor sul sempre foi o Vasco, o primeiro campeão do Maracanã, mas, enfim, né? O próximo da fila para deixar o Vasco, Jean David. Nós já tínhamos trazido aqui para vocês que o Vasco estava ali interessado em negociar o Jean David, mas essa informação aqui do Diogo Dantas é bem interessante. Ele vem dizendo que Vasco e Jean vão se reunir até o final do mês para definir a saída do atacante de 31 anos. O chileno tem sondagens e quer ser liberado de graça. Irmão, não vai ser, tá? Não vai ser. Se for liberado de graça, de repente, só no final do ano. Nessa janela de meio não vai ser. A não ser que a pessoa lá, que é do Vasco da Gama, que nós fomos buscar essa informação, esteja equivocado. Eu acho muito difícil, pela ligação que ele tem, a proximidade que ele tem com a diretoria. E também aí, cara, que ele não queira falar. Mas eu acho muito difícil o Jean David sair. Pelo menos a informação que eu tenho é que o Vasco vai tentar usar o Jean David como moeda de troca. E aí a perguntinha volta, né? Aqui, ó. E aí? Quem seria mais útil hoje? Quero saber. Oi? Quem seria mais... porque os meninos são da base. Se não jogar nada, volta pra base. Agora você às vezes onera o clube e o cara não rende... Detalhe, Soteldo do Chile. Renovação contratual de Léo Jardim não foi aceita pelo empresário. Rapaz, olha, o Paulo Pitombeira também está dificultando. A situação de renovação do goleiro Léo Jardim com o Vasco da Gama é complexa, de acordo com o jornalista Flávio Dias, lá do canal Atenção Vascaíno. Se você não é inscrito lá e quiser informações do Vasco, vai lá e se inscreva. O CEO da SAF Vascaíno, Carlos Amodeu, comentou que o assunto está sendo tratado internamente. O staff de Léo Jardim, que conta com o empresário Paulo Pitombeira, não aceitou os valores propostos pelo clube, embora haja otimismo devido ao carinho do jogador pelo Vasco. A continuidade da negociação pode estar ligada
a resolução de pendências financeiras entre o clube e Pitombeira. Apesar de uma proposta oficial já ter sido feita, ainda não houve aceitação por parte dos representantes do goleiro. O contrato atual prevê uma renovação automática se o Léo jogar 60% das partidas na temporada. A chegada de um novo diretor executivo de futebol é esperada para facilitar as negociações. Informações, como eu disse, lá do canal Atenção Vascaínos. E agora, né, essa informaçãozinha, ontem lá na live, e depois subimos essa informação por volta do dia 21 às 3 da tarde. Falando, né, sobre os valores que o Léo Jardim já tinha, no caso, feito, adquirido ou garantido, essa é a melhor palavra, garantido para o Vasco nas fases de grupo, ali de Copa do Brasil de 24 e agora de 2025. E nós chegamos aqui a um denominador, claro, trazendo as participações que o Léo Jardim foi para a disputa de pênalti com o Vasco, e ele fez defesas que levaram o Vasco a se classificar nas fases. O Vasco chegou a um valor a 28 milhões de reais. Aí o GE hoje foi lá, pegou nossa notícia. Pegou. Isso daqui foi pega pelo GE. Não tem jeito. Essa aqui eles pegaram. E ele foi lá. Só que tem um detalhe, né? Fizeram uma continha errada. Mas, Léo Jardim, né? Valores garantidos na Copa do Brasil. Os caras subiram em nossa informação lá no GE, meu irmão. E isso vem acontecendo direto. Essa é a parte chata do vídeo. Porque parece que está fazendo questão das coisas, não é? Quando nós erramos aqui, passamos uma informação errada, tem uma nuvem, tem uma galera que adora, tá? Adora. Quando as coisas não se concretizam, vocês são o primeiro a vir aqui nos cobrar. Então eu não acho justo. E aí eu peguei lá, né? Claro, ó, tá aqui, ó. Isso aí é a capa do GE. Lá. Eu peguei aqui e falei, poxa, fico feliz quando o GE pega uma pauta nossa e faz virar notícia. Sinal que estamos no caminho certo. Aí botei risos ironizando, porque eu já não queria problema. E aí, meu irmão, ontem, na live das 7 da noite, nós trouxemos essa exclusiva do Lloyd, que não seria punido. Se o Vasco, eu falei, né, que o Diniz não iria punir o Lloyd. Se o Vasco pune ou o Diniz, hoje teria uma galera aqui nos cobrando. Porque errar, todo mundo vai errar. Mas o que é complicado é você estar acertando, e nós temos acertado bastante aqui, graças a Deus, no canal. E aí a galera, sabe, lá, da mídia maior, da imprensa maior, ou eles pegam, usam a sua matéria, no caso do GE, ou eles vêm aqui e acreditam a outra pessoa. E aí hoje lá no X, meu irmão, hoje eu arrumei um barulho lá. E eu tô avisando. Antes, isso aqui não é nem para vocês inscritos, mas é bom que fique registrado, né? O BTB ainda fez o certo. O BTB tinha subido a informação com créditos de outro, sabe, jornalista, e eu não tô nem culpando o jornalista, tá? Apesar também que, se ele viu a informação, teria a obrigação de dar os créditos, mas também não dão. E aí subiu lá no SBT o Lucas Pedrosa. E aí as páginas amarradinhas, sabe, que ali tem uma bolha no X, foram lá, aí eu fui cobrar. Hoje eu fui cobrar. Por quê? Quando eu erro, é aquilo. A gente não apanha só aqui, não. É em tudo quanto é canto, porque é a nossa cara que tá ali e a minha cara tá aqui todo dia. E aí eu fui cobrar. O BTB se ligou, foi lá, derrubou a informação e colocou. Mas várias páginas de X têm feito isso. Instagram também. Tem página de Instagram que vem aqui, pega a nossa informação, sobe como se fosse deles lá no Instagram e não dão os créditos. Então é aquilo. Não venha nos cobrar a ética, porque agora eu vou fazer assim, ó. Vou começar a expor. Foi o que eu falei, é a parte chata do vídeo, mas é aquilo, né? Nós temos trabalhado pra caramba. Eu, Amadeu, Chuchu, o Leandro que fica aqui no X, sabe? Apurando, trabalhando. Aí é muito fácil, né? Aí é não reconhecer o nosso trabalho. Então, quer dizer, já estão avisados. Se fizer, eu vou fazer assim, ó. Do jeito que eu fiz aqui com o Nils Colina, que eu fiz lá com a Analisa Vasco, fiz com outros também, né? Até o canal do Mumu, tadinho, foi de arrasta, né? O Mumu é meu amigo, mas não adianta também cobrar de um e não cobrar de todos. Aí o Mumu veio, retificou, mas a maioria não faz isso. Então, eu não quero nada aquilo que não seja nosso aqui. Nós trabalhamos. E se nós trabalhamos, nós só queremos ser reconhecidos pelo nosso trabalho.
Então é isso. Isso aqui ficou um pedacinho aqui, um desabafo. Eu falei que tinha um assunto chato para tratar no final desse vídeo, mas aí eu queria saber de vocês, a opinião de vocês. Esquece essa parte aí, que isso aí é mais uma parada aí, né? Pra essa galera que, sei lá, parece que faz de maldade, né? Enfim, mas eu queria saber a sua opinião sobre essa questão do Vasco da Gama e Fluminense. Vasco tem que poupar? Vasco não tem que poupar? Vai com todo mundo para essa partida? Não vai com todo mundo? Como é que fica a questão também do Léo Jardim, o Paulo Pitombeira? Pô, o Vasco deve valores. Agora eu fiquei curioso, vou ter que saber quanto que o Vasco deve ao Léo Jardim. Vou tentar levantar essa informação. E aí também o Jean David. Parece que o Jean David aí é mais um que vai deixar a colina histórica, mas quer sair a custo zero. O jogador vem pra cá, o Anelo Clube, não entrega nada, absolutamente nada, e quer ir embora. Quer ir embora é de graça. Bom, não acho legal, não acho correto. E pra finalizar, aí deixa seu comentário, rapaz, sobre essa situação. Cara, eu fiquei preocupado com os jogadores, tá? É tipo assim, não tô estimulando nenhum tipo de situação, não quero lacrar sobre isso. A gente sabe como é que é o Rio de Janeiro. Quem sai para trabalhar aqui todo dia passa por isso. Eu escrevi até no X. É a realidade nossa. Quando a gente vai cobrir o jogo em São Januário, quando a gente vai cobrir o jogo no Maracanã, quando o jogo é 9h30, é por isso que eu reclamo. Isso aí é a luz do dia, tá? O pau quebrando a luz do dia. E o poder público? E aí, como é que fica a segurança do jogador? Outra coisa, será que algum jogador, quando vê essa imagem, sua família, sua esposa, seus filhos, de repente, já que entendem, querem que seu pai trabalhe ali? É, porque, não, em detalhe, não é só o CT do Vasco não, tá? Do Fluminense fica do lado. Eles também passam pelas mesmas coisas. Mas aí, e aí, uma área que tem um CT, vários jogadores importantes, cadê a segurança pública? Entendeu? Ah, Léo, privilegiado não, tem que ser para todos nós. Mas em um estado que o nosso governador anda de carro blindado, fica a dica, né, para você. Agora, sabe quanto que é um carro blindado? Será que você consegue? Hã? Bom, eu não consigo, né? Minha blindagem aqui é Deus. A gente entrega a nossa vida na mão de Deus e vai. Já estou aquele louvor? Segura na mão de Deus. É assim que é o carioca. Mas que é uma cena patética, ridícula. E o pior, né? Bala voando. Vasco ali. Teremos notícia de novo. De uma forma negativa. E isso daí é aquilo. O jogador pensa 3 vezes em vir para o Vasco. E esse também pode ser um dos detalhes. Até que ponto vale a pena? Bom, deixa a sua opinião. Deixei a minha. Não vou fugir desse tema porque eu acho que é um absurdo. Sabe, a forma que a segurança pública tem tratado o Rio de Janeiro e os cariocas, isso daí, cara, tem que acabar. Sabe? Tem que ter aí, no caso, algum tipo de atitude, porque vai chegar uma hora que eu não sei mais o que falta acontecer, né? Para esse governo também tomar uma atitude. Beijo no coração, tô metendo o meu pé e eu fui que fui, galera.